Shalom, graça e paz. Estamos aqui mais uma aula, um estudo, ok? Vamos estudar hoje sobre o tribunal de Deus, ok? Sobre as cortes celestiais. Amém? Vamos iniciar uma oração. Pai, diante da presença do Senhor, nós entramos pedindo o seu perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e transgressões. Pai, ilumina nossa mente, traga-nos a autoridade do conhecimento da tua verdade, para que nós possamos, com conhecimento, destruir, Senhor, toda a mentira e engano de Satanás contra nossas vidas. Que o Senhor nos conceda o milagre, nos conceda, Pai, a vitória diante das cortes celestiais. Que a nossa causa chegue à tua memória e que o Senhor lembre de nós e o Senhor julgue a nossa causa, entregando na nossa mão a vitória por intermédio do nome e do sangue de Jesus. Pois assim te pedimos e te agradecemos, e que o Senhor anule toda a petição de Satanás contra nós diante das cortes, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse estudo sobre o tribunal de Deus, ele não é muito falado, ele não é muito, principalmente nos cultos, ele não é ensinado, essa questão do tribunal de Deus. A palavra do Senhor, ela fala no livro de Hebreus que tudo que há na terra é semelhança do que existe no céu. Tudo que está na terra é semelhança, é imagem do que existe no céu. Então, se na terra existe tribunal para resolver causas, impossíveis, então no céu existe um tribunal que também é para resolver causas impossíveis, entende? Então tem causas que você não vai vencer batendo boca, discutindo com a pessoa. Para você conseguir adquirir a vitória, você tem que levar diante de uma corte, você tem que levar algumas causas diante de um tribunal para ser resolvido ali pelo juiz, entende? Então o juiz é que vai ali determinar, ali se você, será ali a pessoa que vai receber a vitória ou se você vai ser derrotado diante daquela corte, daquele tribunal, e o seu adversário vai ali ter êxito, ter vitória. Então, no céu existe um tribunal, que esse tribunal ele não é exercitado pela igreja, pelos cristãos. Por quê? Porque o crente, ele entende que a oração resolve, O crente, ele acredita que a oração, por ela ter sido ensinado, a intercessão, Hoje você vê que existe seminários de intercessão, existe seminário de oração, Mas não é falado sobre o tribunal. O tribunal, ele é o último caso do último caso, entende? Você lembra lá em Lucas, capítulo 18, de uma viúva, que ela estava sendo injustiçada. Então, o tribunal, ela é para uma pessoa que ela não aguenta mais. Ela tem orado, ela tem buscado conselho, ela tem feito tudo direitinho,
tem cumprido as leis, tem cumprido os mandamentos, só que na sua vida está dando tudo errado. E aí ela foi para a oração, ela foi para o jejum, ela foi para o propósito, ela foi para o monte, mas não resolveu. Por quê? Porque se trata de cortes, se trata de uma causa que é no tribunal, que tem que ser levado diante do tribunal. Entende? Então nós vamos, estudar sobre essa questão, e eu quero que você aí pegue seu caderno, sua caneta e a sua Bíblia e abra em Jó, capítulo 23 de Jó, capítulo 23 de Jó, versículo 3. Capítulo 23 de Jó, versículo 3. Vamos estudar, tá, sobre as cortes celestiais, sobre o tribunal de Deus, para que você aí aprenda, que existe essa ferramenta, que foi constituída por Deus para nós adquirir vitórias dentro das cortes celestiais. Aí Jó fala assim no capítulo 23, versículo 3, diz assim: esse ele já começa de cansado de buscar, cansado de orar, cansado, de tentar de todas as formas adquirir uma resposta de Deus. E nada de Deus responder, nada de Deus, dar uma direção. A pessoa ora, Deus fica em silêncio. A pessoa berra, Deus fica em silêncio. A pessoa intercede, Deus fica em silêncio. Ela não sabe mais, aonde encontrar Deus. Porque ela vai para a Bíblia, Deus fica em silêncio. Ela vai para o jejum, Deus fica em silêncio. Ela vai para a oração, Deus fica em silêncio. Ela vai para a intercessão, Deus fica em silêncio. Ela vai para um voto, Deus fica em silêncio. Ela vai para o monte, Deus fica em silêncio. Então ela não sabe mais aonde encontrar Deus, aonde buscar. Então existe aqui um lugar onde nós podemos encontrar Deus, tá? E este lugar, que nós podemos encontrar Deus se chama tribunal. Entende? Então todo tribunal tem audiência, ok? O juiz precisa, ouvir as duas partes, A parte, do acusador, que é Satanás, e a parte da vítima que está sendo, ali injustiçada pelo seu adversário. Entende? Lucas 18, aquela viúva, ela batia na porta de um juiz, e ela dizia: julga a minha causa diante do meu adversário. Então Jesus, ele conta a parábola, de uma viúva e de um juiz. Então Jesus deixou bem claro que existe um tribunal, só que muitos não têm se aprofundado nesse assunto. Jesus deixou na palavra dele que existe esse caminho, que existe, este caminho de você clamar diante do tribunal, diante da corte celestial, para que Deus julgue a sua causa, para que Deus venha julgar a sua causa diante do seu adversário. Só que parece que esse versículo ele tem passado despercebido, entende? Então existem vários versículos falando sobre corte, sobre tribunal, só que nós não vemos os crentes, entrando, diante dos tribunais celestiais, entende? Para reivindicar ali que o juiz julga a sua causa diante do seu adversário, do que o seu adversário está fazendo. A pessoa é fiel a Deus, a pessoa busca a Deus, a pessoa
se consagra a Deus, mas está sendo atacada pelo adversário. O adversário tem amarrado as finanças dela e ela acredita que Deus é o culpado porque está cumprindo a palavra de Deus e Deus não abre as portas, Deus não provê, né, uma providência para ela suprir as suas necessidades, pagar suas contas. Elas ficam tão chateadas com Deus que até quer desistir da sua fidelidade, dos dízimos, da sua fidelidade das ofertas, da sua fidelidade, né, em relação à vida financeira para com a obra de Deus. Então, isso, né, o inimigo tem conseguido ter êxito em muitos crentes que acabam desistindo de serem fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, fiéis primiciadores, né? Então elas desistem por causa da prova, por causa do adversário que veio, né, e atacou uma área da vida dela e ela está chateada com Deus. Só que Deus chama para que entre no tribunal e traga, né, diante da corte, né, os seus argumentos contra o seu adversário, para que Deus, como juiz, venha averiguar, né, se o inimigo está atacando essa área da vida da pessoa injustamente ou a pessoa abriu a legalidade. Entende? Se a pessoa ela quebrou a fidelidade do dízimo e o inimigo entrou e amarrou as finanças, então se ela for diante de um tribunal, ela perde. Por quê? Porque o inimigo tem ali, na palma da mão, entende? A legalidade de operar nas finanças daquele, né, réu. Por quê? Porque ele abriu legalidade para que o inimigo atacasse suas finanças sendo infiel. Mas se a pessoa é fiel, cumpre a palavra e o inimigo está atacando mesmo assim, entende? Então ela vai diante do tribunal, levar a sua causa, levar a sua queixa diante do juiz. O juiz, né, ele vai ouvir a testemunha, que é o Espírito Santo, vai ouvir o advogado da pessoa que é Jesus, tá? E vai ouvir as demais vozes no tribunal, se é a favor, né, desta pessoa que está diante do tribunal querendo justiça contra o seu adversário. Quando rola a audiência, né? Quando rolar as audiências, e aí o juiz vai vendo, ouvindo as partes, e vai ouvindo o acusador, e vai entrar em um consenso diante do tribunal, se ele vai julgar a causa, né, a favor, né, da pessoa que está reivindicando seus direitos, ou ela vai, né, decretar ali diante do tribunal que o inimigo tem êxito na vida dela porque ela deu legalidade, entende? Então, diante do tribunal não pode haver mentira de nenhuma das partes. Por quê? Porque só tem que ser falado a única verdade no tribunal. E aqui Jó, ele fala, ele está cansado, né, de tanto buscar resposta e não ter. Então ele começa, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Então você vê aqui que ele, Jó, né, sofrendo injustamente contra o acusador. Satanás estava acusando Jó. E Jó, ele era reto, temente, se desviava do mal. Então, mesmo assim, o inimigo, né, quis atacar a vida dele injustamente,
atacar. Então ele está sob ataque, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu as finanças, a família abandonou, a mulher foi embora, né? Não quis cuidar dele. Então ele estava sofrendo em todas as áreas da vida dele. E aí ele orava, buscava e não encontrava. Entende? Aí aqui no capítulo 23, do versículo 3, ele fala: ah, se eu soubesse. Aonde poderia encontrá-lo? Quantas vezes, né, você deve ter pensado a mesma coisa que Jó? Quantas vezes você tem orado por uma causa, né, e você percebe o silêncio de Deus? Você percebe que Deus, ele não te dá nenhum sinal que ele está te ouvindo, né? E quanto mais você ora, parece que mais piora a situação para o seu lado. E você vai para o culto, você não falta um culto, você vai para a célula, você vai para o monte, mas Deus não dá nenhum sinal. A angústia aumenta, a tristeza aumenta, o desânimo aumenta, porque você não sabe mais o que fazer. De tanto buscar Deus, de tanto querer ouvir a voz de Deus, de tanto querer um direcionamento de Deus, e Deus não te dá esse direcionamento. Então fica algo angustiante dentro da sua alma. Fica algo, né, que lhe causa a dor do silêncio de Deus. Então Jó passou por isso. Com certeza você deve ter passado por isso também. Mas hoje você vai receber uma chave aonde você pode encontrar Deus. Aonde Deus pode estar quando você não consegue encontrar Ele na oração. Quando você não consegue encontrar Ele na intercessão. Quando você não consegue encontrar Ele na palavra. Lendo ela, você não consegue perceber que Deus está falando contigo na palavra. Nos cultos a palavra é pregada, mas você não percebe que Ele falou contigo, entende? E você vai para o monte e nada de Deus te responder. Então isso fica algo angustiante, porque você não sabe mais o que fazer. Mas hoje você saberá aonde encontrar Deus, qual o local que Ele está esperando você. E este local se chama tribunal, né? Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Olha aí. Observe aqui que na época de Jó, ele não sabia o endereço do tribunal de Deus. Observa aqui que ele diz: ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me achegaria ao seu tribunal. Então ele fala aqui que não sabe aonde encontrar Deus para entrar no tribunal de Deus. Porque ele fez de tudo para sair daquela provação. Ele fez de tudo para ser curado. Ele fez de tudo, né, para receber o consolo de Deus em meio à dor. A dor de perder 10 filhos de uma vez. A dor de uma hora o homem era mais rico do Oriente e do nada se torna o mais pobre e miserável. Entende? E aí a dor, você perder tudo, você perder filhos, você perder, né, a companhia da esposa, porque a esposa não ficou presente ali para cuidar das feridas dele. A Bíblia diz que a própria família não se aproximava, porque naquela época, né, quem era leproso tinha que sair do meio do povo, tinha que se isolar para longe da cidade, para longe dos muros da cidade, ficar isolado. Mas a Bíblia diz que os únicos amigos, 3 amigos de Jó, né, ia se fazer presente, mas só para ali acusar,
oprimir, sabe? Então Jó, ele viveu uma humilhação. E ele queria encontrar o tribunal de Deus para levar a causa dele. E olha o versículo 4. Eu lhe apresentaria a minha causa, e a minha boca estaria repleta de argumentos. Então, se eu soubesse onde existisse um tribunal de Deus, se eu soubesse onde ficasse o endereço desse tribunal, eu ia lá, eu ia apresentar minha causa, eu ia encher a minha boca, né? Então, o que é que ele queria dizer? Que ele ia encher a boca dele de argumento e ia dizer: Senhor juiz, eu sou fiel dizimista, eu sou ofertante, eu sou primiciador, e eu estou com dívida, não estou conseguindo pagar minhas contas. E tu dissertes que abriria a janela dos céus, me prosperaria, me abençoaria. E cadê essas promessas? Cadê essas bênçãos? Entende? Ele encheria. Eu cumpro a tua palavra, eu obedeço ao Senhor. E estou enfermo. Estou doente. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a minha enfermidade. Por que a enfermidade está aqui? Ou seja, se ele soubesse onde ficava o tribunal, ele ia apresentar esta causa, essas queixas, para que o juiz viesse julgar a respeito de tudo isso. E que o juiz pudesse ali, né, condenar o adversário por ter causado essas dores a ele. Aí o 5 ele diz assim, ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissertes. Então Jó está dizendo, se eu soubesse onde ficasse o endereço do tribunal de Deus, eu ia levar todos os meus argumentos, eu ia encher a minha boca de todos os meus argumentos, eu ia falar tudo que eu estava querendo diante desse tribunal, tudo que eu estava passando, todas as minhas dores, todas as injustiças, diante da corte eu ia falar e me calaria só para ouvir atentamente o que o juiz ia falar a respeito. Entende? Então Jó, ele tem ciência que existe um tribunal, mas ele não sabe como entrar nesse tribunal. Ou seja, pessoas, né? Talvez você nem saiba, né? Como entrar no tribunal, como fazer um tribunal, né? Para você apresentar sua causa, suas queixas diante do juiz, para que o juiz venha julgar, né, a tua causa. Talvez você não sabe como fazer, mas aqui vamos estudando, vamos ter aqui referência para lhe mostrar como você entra, né? Então fica atento aí até o fim para você aprender, né, mais uma ferramenta aí quando você estiver sendo injustiçado em qualquer área da sua vida, né? Jó 23, versículo 6, aí ele continua dizendo, porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Então, Jó, ele está falando o seguinte, se eu entrasse diante do tribunal de Deus, por ele ser tão soberano, por ele ser tão poderoso, ele contenderia comigo? Ele ia ali me repreender? Ele ia ali me apontar, dizer que eu merecia viver esse sofrimento? Aí Jó diz, penso que não. Ele não seria capaz de fazer isso. Porque muitas
muitos crentes culpam Deus como se Deus tem as costas largas. Eles acusam Deus de tudo. Eles colocam Deus na parede e apontam, né, na cara de Deus as injustiças que Deus está fazendo com ele. E Jó está falando aqui, ó, Deus, ele é soberano e poderoso. Ele jamais quer que eu sofra. E diante do tribunal, se eu apresentasse a minha queixa, ele jamais, né, torceria pela minha derrota. Ele jamais ia torcer para eu, né, ser ali derrotado diante do tribunal. Ele não ia me questionar, ele não ia me apontar. Pelo contrário, ele ia ali torcer para que eu fosse vitorioso. E olha que Deus, ele é justo juiz. E se ele vê uma injustiça na vida dos seus filhos, ele é juiz para julgar. Só que os seus filhos não estão sabendo como entrar diante desse tribunal. Os seus filhos não estão sabendo como usar essa ferramenta do tribunal de Deus para reivindicar os seus direitos diante das cortes celestiais. Entende? E aqui ele continua, penso que não, ele não me acusaria de nada. Então, Deus, ele não é acusador. Quem é acusador é o diabo é que acusa o nosso passado. Ele usa o nosso passado para ficar nos acusando. Mas Deus, ele é justo, ele é juiz justo, e ele só quer que os seus filhos cheguem diante das cortes celestiais, diante do tribunal, com as suas causas, com os seus argumentos, com as suas queixas, para ele ouvir atentamente o que os seus filhos estão passando, a injustiça que os seus filhos estão vivendo, entende? Para ele poder julgar a favor dos seus filhos. O 7, Jó diz, ali o homem íntegro pleitearia com ele. Eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Olha aí, Jó, ele sabe que existe um tribunal, mas ele não sabe como entrar no tribunal de Deus. Mas ele tem uma convicção tão grande que se ele entrasse no tribunal sabendo que ele é íntegro, Jó sabia que ele era íntegro, Jó sabia que ele era reto, Jó sabia que tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Ele sabia disso. Ele tinha ciência disso. Por isso que ele disse, o homem íntegro, ele falando dele, um homem íntegro, pleitearia com ele, eu seria considerado inocente e sairia liberto da presença do meu juiz. Então, se você tem consciência que tudo que você está fazendo é reto, é justo, é honesto, tudo que você está fazendo é com fidelidade, está sendo injustiçado, e se você tem essa convicção, essa consciência, então você tem direito de entrar diante da corte, diante do tribunal, reivindicar os seus direitos contra o seu adversário. Eu não aceito mais que o meu adversário, ele amarra minhas finanças, ele enferme o meu corpo, ou o corpo do meu familiar. Eu não aceito mais que o meu adversário ataque o meu casamento, o meu ministério, a minha mente. Eu não aceito mais. E eu estou aqui, Senhor juiz, porque a tua palavra diz, assim você vai apresentar a sua causa, a sua queixa, usando versículos que prova que você tem direito. Versículo como? Ou se problema de enfermidade, nas tuas pisaduras, ela diz que eu sou sarado. E eu não aceito a enfermidade que o meu adversário colocou no meu corpo. A tua palavra diz que o Senhor já lavou-me. O Senhor já
me purificou-me nas tuas pisaduras, limpou meu corpo, tirou a doença, tirou a enfermidade. E eu não aceito essa enfermidade que está no meu corpo. Eu estou diante da corte para que o Senhor julgue a minha causa. E aí você vai reivindicar diante do tribunal. Entende? Você está solteira, não está conseguindo encontrar uma pessoa, está lutando, está orando, nenhuma resposta. Você vai entrar diante da corte e dizer: a tua palavra diz que não é bom o homem viver só, não é bom a mulher viver só. O Senhor fez uma mulher para o homem viver como uma família. Então tem respaldo na Bíblia que não é do interesse do Deus vivo que o ser humano vive só. Não é da vontade de Deus. E se o ser humano passa anos e anos e não consegue encontrar a pessoa certa para viver, né, como família, então ela tem direito de entrar na corte, reivindicar dentro da corte, no tribunal, diante do juiz, e dizer: se porventura o inimigo está atacando a minha vida sentimental para eu não ser feliz, eu venho reivindicar os meus direitos. A tua palavra diz, Senhor juiz, que eu tenho o direito de ter um cônjuge na minha vida. Eu tenho o direito de ter uma pessoa no meu lado para ter uma família, para viver com um cônjuge. Porque a tua palavra diz que não é bom que eu viva só. E se a tua palavra diz, é porque tu tem interesse que eu seja feliz na minha vida sentimental. E o inimigo é um acusador que tem entrado diante da corte, diante do tribunal, para que tu não me conceda, para que tu não bate o martelo, decretando a minha felicidade. Ele me acusa para que eu viva só, mas eu não aceito viver só. Eu estou nesse tribunal para que tu bata o teu martelo, decrete ao meu favor a bênção na minha vida sentimental. Então você tem que aprender a entrar nas cortes para reivindicar os seus direitos. Como o próprio Jó fala, que o próprio Deus tem mais interesse que você seja vitorioso nos tribunais. E o próprio Jesus falou em Lucas 18, que é do interesse do juiz que a causa sejam julgado ao favor daqueles que estão sendo injustiçados pelo seu adversário. Versículo 8 de Jó, capítulo 23. Entretanto, se busco no Oriente, lá ele não está. Se parto para o Ocidente, tampouco encontro. Então você vê que Jó ia para todos os lados buscar Deus e não encontrava. Ele ia para todos os lados. Oriente, Ocidente. Como no seu caso, você vai para o culto, você vai para a célula, você vai para o monte, você vai para a oração, você vai para a intercessão, você vai para o propósito, você vai para o jejum e não encontra Deus. Você já pensou entrar no tribunal de Deus para falar com o juiz? Você já parou para pensar que existe um tribunal que você pode levar sua causa? Lembra de Ezequias? Que ele estava sendo ali ameaçado por Senaqueribe. Senaqueribe disse que ia exterminar, matar, humilhá-los, e que Deus não seria poderoso para livrar eles. A palavra de Deus fala que Ezequias ficou
com medo, desesperado, choraram todo o povo, porque não sabia o que fazer diante de uma ameaça. A palavra do Senhor diz que o profeta Isaías veio e disse: não temas a ameaça do teu inimigo. O Senhor é contigo. Sabe o que foi que Ezequias fez? A Bíblia diz que Ezequias escreveu uma carta. A Bíblia diz que Ezequias escreveu todos os seus argumentos em uma carta. Sabe o que foi que Ezequias fez? Pegou essa carta, entrou no templo, entrou na corte, entrou no tribunal e começou a ler toda a ameaça, tudo que o inimigo estava fazendo e dizendo contra eles e contra Deus. E a palavra de Deus diz que quando Ezequias entrou no tribunal com aquela carta, entrou na corte e começou a ler aquela carta, começou a relatar diante do tribunal as ameaças do inimigo, o que o inimigo estava fazendo, oprimindo o povo, humilhando o povo, ameaçando o povo. A Bíblia diz que Deus responde na mesma hora diante da corte, diante do tribunal, que ia punir o inimigo e exterminar o inimigo. E o profeta trouxe a resposta que o Senhor entraria nesta causa, ia baratinar o inimigo. E assim Deus fez. Por quê? Porque Ezequias decidiu escrever as suas causas, suas queixas e entrar no tribunal para falar com o juiz. Porque Ezequias não aguentava mais tanta opressão, humilhação de Senaqueribe. Então, Senaqueribe hoje é Satanás, seus demônios. Esses grupos aí que ameaçam de matar, de destruir. E diante dessas ameaças, se você não entrar na corte, reivindicando seus direitos de proteção, reivindicando diante de Deus as promessas que Ele te prometeu de te livrar, de te guardar, de te proteger, de te abençoar, de te prosperar, de te fazer feliz, de te salvar, de te curar, de te libertar. Há mais de 8.000 promessas ou 800.000 promessas na Bíblia. As promessas de Deus, ela é infinita. Mas por que essas promessas não cumprem? Porque você não está indo buscar os seus direitos. Tem direitos que só conquistamos nos tribunais. Nos tribunais. Quando somos injustiçados, nós vamos nos tribunais da terra. E por que você não está entrando nos tribunais dos céus? Olha aqui a palavra do Senhor falando em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 10 diz assim, então ouvi uma voz, João falando a revelação aqui, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Olha o que João está revelando. Eis que agora chegou a salvação,
o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denunciava de dia e de noite perante o nosso Deus. João está tendo uma revelação que diante das cortes, diante do tribunal, o diabo entrava de dia e de noite para acusar os irmãos. E João viu no tribunal o poder de Cristo sendo exercitado a favor dos irmãos, expulsando o acusador do tribunal. O que é que João está dizendo aqui? João viu uma visão dentro de um tribunal, o acusador acusando você, eu, diante do juiz. Só que o poder de Cristo está conosco, porque a salvação veio para nós. Ele morreu por nós. Ele nos deu o poder de vitória. Ele nos deu o poder de conquista. E quando o acusador estava no tribunal acusando os irmãos, João viu Jesus entrando no tribunal. E quando Jesus entra no tribunal, o acusador tem que perder. Quando Jesus entra no tribunal, Jesus entra para te entregar a vitória diante do juiz, diante da corte, porque Jesus é o que João falou nas epístolas. Jesus é: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, não se preocupe. Tem um advogado no céu para entrar nos tribunais junto com você, para diante do juiz você abrir a sua boca. Eu falei, eu pequei, e o inimigo está me acusando de dia e de noite, mas eu pequei, eu parei de pecar, eu confessei, mas ele está me acusando que eu não tenho mais autoridade, ele está me acusando que eu não tenho mais poder, ele está me acusando que eu não presto mais para nada. Mas eu estou aqui, Senhor juiz, porque está escrito que se um dia eu pecar, eu tenho direito de restauração. Eu tenho direito de ser restaurado. Eu tenho direito de receber de volta a autoridade. Eu tenho direito de receber de volta o Espírito Santo. Eu tenho direito de receber de volta a salvação. Eu tenho direito de receber de volta o meu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque Jesus Cristo é meu advogado. Ele morreu para ser o meu advogado. Ele morreu para me justificar diante dos meus erros, das minhas falhas. E eu estou aqui, Senhor juiz, nesse tribunal para chamar o meu advogado. Para que o meu advogado me defenda das acusações do diabo. Para que o meu advogado, Jesus Cristo, o meu Salvador Redentor, entre com poder nesse tribunal e venha me defender. E aí João vê a visão no tribunal, Jesus entrando com poder, Cristo entrando com poder, expulsando o acusador.
O diabo é o promotor nos tribunais que acusa, que não quer que o juiz bata o martelo a favor daquele que está sendo injustiçado por ele. Mas quando Jesus entra, Jesus não perde nenhuma causa nos tribunais. Jesus não perde nenhuma causa. Mas depende de você entrar nos tribunais e reivindicar o que é seu por direito. Depende de você. Depende de você entrar diante da corte, pedir uma audiência, para que o juiz venha ouvir a sua queixa, para que o juiz venha ouvir a sua causa, seus argumentos, e para que o juiz ouça o que o teu advogado tem como defesa ao teu respeito. Para que o juiz possa levantar o martelo e bater. Está encerrado. O acusador perdeu. O acusador tem que ser retirado da vida dela. A enfermidade tem que ser retirada. A pobreza, a dívida, a miséria tem que ser retirada. O deserto tem que ser retirado da vida dela. Porque o advogado dela testifica que ela tem direito. Ela tem direito e será concedida a ela o direito diante da corte celestiais. Será concedido a vitória, a sua vitória. Mas você tem que usar esta ferramenta, esse recurso do tribunal, das cortes celestiais. Você tem que entrar, reivindicar o que é seu por direito nos tribunais, para que o juiz decrete a sua vitória e a derrota do seu acusador. Que o acusador da tua vida, a miséria da tua vida, a enfermidade da tua vida, diante do tribunal, seja esmagado pelo martelo do juiz. Em nome de Jesus. O 11 de Apocalipse 12. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. João está dizendo, quando nós decidimos morrer verdadeiramente, morrer para este mundo e viver para Cristo, o diabo não tem mais poder para nos acusar. O diabo não tem poder de ficar na nossa vida, porque nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E diante de um tribunal, uma vida reta, uma vida que nós vivemos sem negar a fé, porque está aqui, pela palavra do testemunho que anunciaram. Nós temos que ter testemunho. Não existe negócio, uma hora crê, uma hora duvida. É ou não é? A catinga do chulé. Ou você crê ou você não crê, irmão. Diante das provações não existe negócio de abandonar a fé, abandonar Cristo. Ficar com mimimi, aborrecido com qualquer coisa. Abandonar a igreja, abandonar a fé. Para de frescura, irmão. O inimigo está te atacando, te derrotando e tu fica culpando A, B. Se posiciona diante das cortes, reivindica o que é teu por direito. Reivindica o que é teu por direito. Deixa de menininho, deixa de criancice, rapaz. Querendo largar a tua fé, querendo abandonar a tua fé.
Querem dizer que a morte de Cristo não foi importante para ti? Reivindique seus direitos nas cortes. Existe um tribunal, existe uma corte celestial que o juiz está lá esperando você abrir uma audiência para ouvir os seus argumentos. Mas é você que tem que se posicionar. Olha aqui, a palavra do Senhor fala em Lucas, capítulo 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Olha aí Jesus dizendo: Simão, eis que Satanás entrou na corte, pediu para te peneirar nos tribunais, e o juiz concedeu autoridade contra ti. Se você não correr, se você não entrar no tribunal para você abrir uma audiência para se defender, o diabo está lá de dia e de noite te acusando. O diabo está lá de dia e de noite, dizendo para o juiz que você não merece uma vida abundante, que você não merece a saúde, que você não merece ser feliz na vida sentimental, que você não merece a unção, que você não merece esse ministério. Está lá te acusando, querendo que o juiz permita ele te atacar e tirar tudo da tua vida, como tirou da vida de Jó. Só que o juiz está te esperando. O juiz está te esperando para que tu entre diante do tribunal e se defenda. Se você fizer como Simão, Pedro, não entrar na corte, não entrar para anular as petições de Satanás, Satanás vai acabar recebendo a autorização do juiz para atacar. Por que muitos crentes são atacados? Porque o inimigo está de dia e de noite insistindo para derrotar o crente, e o crente não se posiciona nos tribunais. Os crentes não buscam, não reivindicam seus direitos nos tribunais. Não vai atrás dos seus direitos. Se na terra você está sendo injustiçado, e se você não for atrás dos seus direitos, você perde. Existe também na região celestial, nos tribunais de Deus, é a mesma coisa. Se você está vendo que está sendo atacado, se você está vendo que tem uma área que você está sendo injustiçado, fazendo tudo certo, tudo correto, está sendo injustiçado e não faz nada, então o inimigo vai receber a autorização do juiz para continuar. Se na terra alguém vai e abre uma audiência contra a pessoa, e a pessoa não aparece na audiência, ela perde. E a pessoa que abriu a queixa ganha. Quando Satanás ele abre uma queixa contra a tua vida, e você não reivindica, você está vendo que as coisas estão acontecendo, você está vendo que está dando errado na sua vida, e você não se posiciona diante dos tribunais, o inimigo continua pedindo o juiz para conceder autoridade de continuar te atacando, te roubando, te destruindo. E você não se posiciona, você não entra nas cortes para argumentar. Como Ezequias, que escreveu uma carta, entrou na corte, leu para o juiz e diz: está aqui, Senhor, o que Senaqueribe está fazendo contra mim, contra o teu povo, e ainda está dizendo que tu não é Deus para nos defender. Se você não se posicionar, o inimigo recebe a autorização. Como ele entrou na corte, pediu para tocar em Jó, e Jó não sabia que existia um tribunal. Jó não fez nada.
e foi autorizado Satanás a tocar. Por quê? Porque se existe um acusador nos tribunais e não existe um advogado de defesa, o acusador ganha. O acusador ganha nos tribunais, porque tem que ter um advogado, e a Bíblia diz que tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo ao nosso favor. A palavra de Deus continua em Lucas 22, 32. Eu, entretanto, roguei por ti. Aí, Jesus diz: Simão, eu entrei na corte. Eu entrei no tribunal ao teu favor. Porque assim que Jesus viu que Satanás entrou no tribunal, Jesus entrou como advogado de Pedro. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Pedro, eu entrei no tribunal, porque eu vi Satanás te acusar. Só que eu não ganhei esta causa por completo, porque o juiz concedeu autoridade para te provar a tua fé. Mas eu entrei no tribunal, encontrei dentro da lei uma defesa ao teu favor, para que tu não fosse destruído por completo. O objetivo do diabo era te destruir por completo, mas eu encontrei na lei uma defesa para que o diabo não te destruísse, mas pedi o juiz para te concedesse sustentação na fé, para que ele suportasse a provação, para que Pedro suportasse a provação que o diabo propôs diante do tribunal. Ó, eu vou provar ele, eu vou peneirar ele, e ele não vai até o final, ele vai negar o teu filho. E aí Jesus fala: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se desgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Por que que Jesus não ganhou no tribunal? Porque Pedro tinha falhas. Ele não era convertido 100%. Então, quando você entra no tribunal com falhas, o inimigo ganha na corte. Para entrar no tribunal tem que se consertar. Para entrar no tribunal tem que estar alinhado. Porque o acusador conhece a tua vida. O acusador conhece as tuas palavras. O acusador conhece o que tu está falando, as besteiras que tu está falando. O acusador sabe o que tu está falando na tua casa, para tua mulher, para os teus filhos. O acusador sabe o que tu anda falando. E se tu entrar diante da corte para querer se defender, tu perde. Por quê? Porque tu tem uma má conduta. E para entrar na corte, para vencer o acusador, tem que alinhar a conduta. Tem que se arrepender das besteiras que você fala. Você tem que alinhar a sua conduta, o seu comportamento, para estar alinhado com a palavra. Para que Jesus Cristo, como advogado, possa, de fato, diante do tribunal, ganhar esta causa ao teu favor, porque tu anda reto, tu fala reto. Mas se tu não alinhasse a tua linguagem, se tu não parar de estar falando besteira, tu só vai viver na peia, porque o inimigo está de dia e de noite no tribunal te acusando, e tu caindo na cilada dele, porque ele quer que cada vez que tu fale, quando um policial ele vai prender uma pessoa, o que é que o policial diz? Mantenha-te calado, porque a partir de agora, tudo que tu falar, tu responderá nos tribunais.
e você tem o direito de um advogado. Não é assim? Quando uma polícia aqui na terra, ele prende uma pessoa, um traficante, um ladrão, qualquer pessoa que ele prende, assim que ele está algemando, o policial diz, a partir de agora, mantenha-te calado, porque tudo que tu falar, tu vai responder no tribunal. E tu ainda tem direito a uma ligação para chamar um advogado. Se existe na terra essa imagem de tribunal, existe no céu. O problema do crente é que o crente fala merda demais. O problema do crente é que o crente não sabe vencer calado. Ele não sabe vencer calado. O problema é que ele dá de mão beijada a vida dele para o acusador no tribunal falando merda. Tudo que falar será levado no tribunal. Presta atenção que tu anda falando. Presta atenção que tu anda falando. Tu presta atenção. Porque tudo que tu fala está sendo escrito pelo teu acusador para ele levar no tribunal. Jesus deixou isso bem claro. Tudo que tu falar, serás condenado ou absolvido nos tribunais. Está escrito. Toma cuidado com as tuas palavras. Toma cuidado com o que tu anda falando. Olha a palavra do Senhor. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. De tanto falar merda, de tanto falar o que não deve, vai perdendo a fé. Vai se esfriando, nem aparece nos cultos. Por que não aparece nos cultos? Porque tá mal de tanto falar o que não deve. De tanto falar o que não deve, acaba piorando a fé, porque vai perdendo a fé, vai ficando desanimado. Se você perder a sua fé, sua alma já vai para o inferno, meu filho. Porque a salvação é pela fé. Se você perdeu a fé, você já condenou a sua alma ao inferno. Não brinque com as suas palavras. Não brinque com as suas palavras, porque o diabo, ele não brinca nos tribunais de Deus. O diabo não brinca nas cortes. Ele quer pegar tu nas tuas palavras. Lê a história de Jesus. Lê a história de Jesus, até a crucificação. O diabo fez de tudo para Jesus falar besteira. O diabo fez de tudo para Jesus falar uma palavra, para ser condenado nas cortes. Mas a Bíblia diz, Isaías profetizou, e ele, como ovelha muda, foi ao matadouro e não falou uma palavra torpe sequer saiu da sua boca. Você tem que aprender a ir até o fim como ovelha muda. Porque quanto mais em silêncio você fica, mais respaldado você será pelo seu advogado chamado Jesus. Mas você tem essa mania feia de falar merda, de falar o que não deve. As coisas não se resolvem falando o que não é para falar. As coisas se resolvem nos tribunais de Deus, calado, em silêncio. Você pode pensar o que você quiser dos outros, mas fique em silêncio, calado, como ovelha muda. Deixe o teu advogado resolver esta causa nas cortes celestiais. Mas se você fala o que não deve, você perde
porque nem o teu advogado terá como te defender pelas besteiras que tu fala. Versículo 33, mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mentiroso. Fica gabelando. Fica só engabelando. Não, sou santo. Não, não falo merda, eu não falo besteira. Não, eu vou até a morte, se possível. Olha que o 34. Contudo, predisse-lhe Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negarás que me conheces. Quer dar um de durão, quer dar um de santo, quer dar um de crente forte, mas Jesus sabe que a fé está tão fraca de tanto falar o que não deve, de tanto falar o que não vive, que vai negar Jesus. Toma cuidado, que os tribunais de Deus não é brincadeira não. João teve essa visão, o diabo está de dia e de noite acusando. Toma cuidado. Jesus falou aqui para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás está pedindo ao juiz para te peneirar. Mas eu roguei para que o juiz não permitisse Satanás te destruir por completo. Tu vai ser provado. Mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Que Deus pelo menos deixe um pouquinho de fé, um grão de mostarda de fé, para que depois tu se recupere. E aí o que foi que aconteceu com Pedro? Negou Jesus. Se cumpriu a profecia de Jesus. Mas depois Jesus foi lá na praia. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi lá na praia. Pedro estava nu. O que é nudez na Bíblia? A pessoa não tem mais autoridade, a pessoa não tem mais identidade, a pessoa não tem mais paternidade, a pessoa não tem mais a esperança, nem a salvação. Mas Jesus foi lá, porque ele entrou no tribunal e disse, Senhor, juiz, permita-me que depois que eu morrer, eu apareça para ele, e ele me veja, e tenha a oportunidade de se arrepender e me confessar de novo. E aí o juiz concedeu, está concedido. E aí Jesus ressuscita, vai na praia, ele está nu, ele reconhece Jesus, pula do barco, vem nadando e come peixe com Jesus. Comunhão, se arrepende. Aí Jesus disse, Simão, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Simão, tu me amas? Aí ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Aí ele pergunta a terceira vez, Simão, tu me amas? Aí ele é constrangido, porque 3 vezes ele negou, 3 vezes Jesus dá a oportunidade dele restaurar a besteira que ele fez. Ele negou 3 vezes, e toda vez que Jesus faz ele confessar, eu te amo, aquela negação era reconstruída com a confissão, eu te amo. Tu me ama? Eu te amo. Pedro, tu me ama? Pela terceira vez ele é constrangido e diz, tu sabes, Senhor. Aí agora ele diz, Senhor, tu sabes se eu estou falando a verdade. Porque naquela vez que tu me corrigiu, eu dizia que eu estava disposto a ir até a morte contigo. Mas tu disseste que eu não ia suportar se alguém tentasse me matar contigo. E quando eu disse que eu ia morrer contigo, que quando as pessoas disseram
que eu era do Senhor, eu neguei. Eu neguei o Senhor por 3 vezes, porque eu não estava pronto. Eu não estava vivendo aquela santidade que eu estava falando que eu vivia. Porque eu não estava vivendo o que eu pregava. Eu não estava vivendo o que eu falava. Falava uma coisa, chegava em casa, falava outra. O que não era para falar. Mas hoje eu te amo. Eu te amo e tu sabes se eu estou sendo verdadeiro. Aí Jesus pegou e disse: Pedro, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu pasto, dos meus rebanhos. Quando nós dizemos que amamos a Deus, a prova do amor é cuidar de vidas. É cuidar de vidas. Não adianta eu dizer que amo e não cuido de vidas. Não se importo com vidas. Quantas vezes a pessoa deixa de ministrar nas vidas aborrecidinha, porque tem falado besteira, e acaba matando seu ministério. Fica falando dos outros, fica falando que não deve. Em vez de estar falando, por que tu não faz? Que é melhor. Continua fazendo o que Deus te chamou e deixa de falar o que não deve. A palavra do Senhor aqui fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Ou seja, não é para nós negar Jesus diante das pessoas. Não é para nós ter uma linguagem de incrédula, uma linguagem de crítica, de julgamento, mas é para nós ter uma linguagem de amor, de afeto, de ajudar as pessoas. 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança. Foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Ou seja, Jesus foi tentado para que ele vencesse o pecado no nosso lugar. Então, quando nós estamos sendo tentados, nós temos o direito de entrar nos tribunais, pedindo Jesus força, livramento, para não falar merda, para não pecar, para não perder a fé, para não perder a salvação. Nós temos o tribunal como uma corte para entrar, pedir ajuda ao supremo, sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso advogado, para nos ajudar contra as acusações do diabo. 16 de Hebreus 4. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Ou seja, chegue no tribunal com toda a confiança, porque o seu advogado está lá te esperando, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Quando você está passando por problema de saúde, financeira, em vez de falar o que não deve, em vez de falar da tua igreja, em vez de falar do teu pastor, entra na corte e fala com Deus, com o juiz. Fala com o juiz que tu está sendo fiel, que tu está cumprindo a palavra dele, e que o teu adversário, que é o diabo, está fazendo isso contigo, e tu não quer mais viver essa vida que o diabo está fazendo na tua vida. E peça a ele, o juiz, que venha decretar a vitória, a tua vitória, que tu mereces pelo que está escrito.
A palavra do Senhor, para terminar, fala, Isaías 43, versículo 26. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente-se as suas razões para que você possa se justificar. O que é que Deus está dizendo através do profeta? Venha ao meu tribunal e traz a minha lembrança. Traz a minha lembrança. Vamos juntos. Você e eu, juiz. Olha o que Deus está dizendo. Vem. Traz a tua causa perante mim, o juiz. Para eu analisar a tua causa. Para eu analisar a tua queixa. Para eu analisar o que tu está vivendo, passando, sofrendo. E eu possa julgar ao teu favor. Vem para o meu tribunal. Vem para o meu tribunal. Então, como é que tu entra no tribunal? Pastor Ed, como é que eu entro no tribunal? Se santifique primeiro, jejue primeiro, peça perdão primeiro. E depois, se ajoelha ou se sente numa mesa, com os olhos fechados, abra Hebreus 4:16. Eu entro, tudo é pela fé. Eu entro diante das cortes. Eu entro diante do tribunal agora. E você vai abrir a sua boca e dizer ao juiz: juiz, eu estou aqui no tribunal, neste momento, porque eu sou dizimista fiel, sou primiciador, ofertante, mas ultimamente a minha vida financeira está amarrada, eu estou com dívida, não estou conseguindo pagar as minhas contas, e eu estou aqui, Senhor meritíssimo, no tribunal, porque está escrito na tua palavra, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, 11, que diz que se formos fiel, trazendo o dízimo à tua casa, para que a tua casa tenha mantimento, o Senhor diz na tua palavra que abrirá a janela dos céus, derramarás bens sem medida, e o Senhor amarrará o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, para não tocar mais nas minhas finanças. Eu estou aqui, meritíssimo, reivindicando meus direitos. Eu quero que tu julga a minha causa, porque eu sou fiel dizimista, eu não aceito a miséria, eu não aceito a amarração nas minhas finanças, e eu quero que tu cumpra a tua palavra. Abre as comportas dos céus, derrama as tuas bênçãos sem medida, e desata as minhas finanças. Abre as portas, me prospera, me abençoa. Então você vai usar esse exemplo e você vai reivindicar qual é a área que você está sendo injustiçado. Qual é a área? E aí você vai orar e decretar, escrever, e você vai dizer: está aqui a minha queixa, está aqui a minha causa. Julga a minha causa. E aí o juiz vai bater o martelo ao teu favor. Amém? Que Deus te abençoe diante das cortes, que Deus te abençoe diante dos tribunais. Tem muita coisa sobre tribunal, tá? Mas o tempo aqui já passou 1h18. Que Deus te abençoe e te conceda a vitória, e que o teu acusador seja expulso da tua vida, e que se tu fala o que não deve, cria vergonha nessa tua cara e te converte em nome de Jesus, para que tu não perca em nome de Jesus diante dos tribunais, diante das cortes, mas que tu possa conceder, receber do juiz o decreto de vitória em nome de Jesus Cristo.